Dizemos no Porto, mas em Lisboa. Dizemos em Portugal, mas na Alemanha. Porquê? Qual é a diferença entre o no e o em? Para percebermos isto, temos de saber que o no e o na são a junção da preposição em e dos artigos a ou o. Portanto, a verdadeira pergunta é outra. A verdadeira pergunta é por que razão é que nós usamos artigo com o Porto, e com a Alemanha, e não com Lisboa e Portugal. De onde é que vem esta diferença? Na verdade, não há uma resposta geral para todos os topónimos, para todos os nomes de lugares. Cada terra, cada região, cada país tem um nome e este nome tem uma história diferente. E é essa história que leva a que o Porto tenha artigo. No caso do Porto, é porque o Porto tem origem no nome comum Porto e manteve o artigo. Mas isto não é regra. Há casos de topónimos que vêm de nomes comuns e que não mantêm o artigo, como Ponte de Lima, por exemplo. Já a Nazaré ficou com o artigo e não há propriamente um nome comum que seja Nazaré. Não há propriamente aqui uma regra. Há algumas tendências e há uma história particular de cada nome. E às vezes esta história é apenas, por mais que isto custe a muitas pessoas ouvir, o capricho dos falantes. O capricho dos falantes leva a que alguns nomes tenham artigo, outros não. Mas há tendências fortes nesta questão. A maioria das terras não leva artigo, o Porto é uma das várias exceções, e a grande maioria dos países leva artigo. Portugal é uma das exceções que existem, mas a grande maioria não leva artigo. E estas duas exceções que eu identifiquei são curiosas porque o nome de Portugal está ligado ao nome do Porto. E, no entanto, Porto, enquanto nome de terra, leva artigo, Portugal, enquanto nome de país, não leva artigo, e ambos estão em contramão em relação à tendência geral dos nomes das terras e dos países. Agora, era aqui que queria chegar. Há um tipo de frase em que nós temos de usar o artigo sempre com o nome das terras e dos países. Estou a falar das frases em que nós particularizamos o topónimo. Por exemplo, quando nós dizemos o Portugal da minha infância, ou a Lisboa da minha infância, ou a Angola da minha infância, ou a Coimbra da minha infância. Neste caso, temos mesmo de decidir qual é o artigo que usamos, e há uma certa tendência para que as terras revelem o género feminino no uso do artigo, mas não é regra, e uma outra tendência para que os países revelem o género masculino, mas mais uma vez não é regra. A Angola da minha infância, não é o Angola da minha infância. A língua é mesmo assim, uma mistura de regularidades por um lado e irregularidades por outro, muitas tendências, muitas exceções. No fundo, a língua é um conjunto de hábitos antigos, hábitos que são tão complexos que chega a ser difícil acreditar que temos toda esta complexidade dentro do cérebro.